Olá, eu sou Amadeu Bernardo e sou cientista, como vocês sabem, pesquiso o desenvolvimento de saúde há mais de 40 anos e sou criador do método Yamadori. Nosso objetivo hoje é discutir os fatores determinantes da saúde e doença ou distúrbio mental, e também a ação e resultados possíveis com a utilização das ferramentas e exercícios emocionais do método Yamadori. Agora, antes de entrar na discussão do tema de hoje, eu quero que vocês tenham a vivência agora, exatamente, de um dos quase 70 exercícios emocionais do método Yamadori, para depois a gente seguir com essa apresentação. Então, iniciando, escolha um acontecimento da sua vida no qual você ficou muito feliz mesmo. Só tinha felicidade. Pode ser um momento de uma concretização de uma realização, por exemplo, o momento que você leu uma lista em que você estava classificado no vestibular, por exemplo. Ou então, no momento em que você recebeu uma notícia que você esperava e que foi muito importante para você. Ou um momento feliz, de verdade, qualquer que seja. Escolhe um que tenha sido bem importante, que você ficou muito feliz. E eu vou dar 1 minuto para você escolher um desses momentos, ok? Vou te dar 1 minuto agora para a gente ter essa escolha. Começou. Ok, escolheu? Se não conseguiu escolher, dá um break no vídeo, gasta mais um tempinho e escolhe, ok? Bom, em seguida, agora, eu vou dar 2 minutos para vocês, para que vocês, com os olhos fechados, a gente vai fazer uma viagem ao passado, viajar até aquele momento em que você recebeu essa notícia, que você vivenciou esse fato, né? Você vai viajar ao passado e a palavra-chave é reviver. Porque chegando lá você vai reviver desde o comecinho, como se esse acontecimento estivesse rolando, acontecendo novamente. É importante você reviver isso, porque com esse reviver, você vai perceber resultados físicos e emocionais muito importantes. Se deixe envolver por essa emoção que vem naturalmente. Sempre vem. Ok? Então, eu vou dar mais 1 minuto para isso. Depois você, por favor, refaça esse exercício outra vez, até para se deixar mais tempo aproveitando dessa energização positiva, que é o nome dessa ferramenta. Ok? Então, mais 1 minuto para isso. Feche os olhos e, durante 1 minuto, você vai curtir os resultados desse exercício.
Ok? Voltando. Então, agora que terminou, eu quero que você perceba como mudou positivamente o seu humor. Teve uma mudança de humor, também ocorreu uma redução dessa tensão aqui nos ombros, a gente fica mais leve, né? Um certo relaxamento até, né? E também um aquecimento aqui na região cárdia, né? Na musculatura cárdia, né? Que provoca, de verdade, até melhora o sistema todo de saúde. E veja como essas coisas aconteceram, porque os exercícios, ferramentas do método Yamadori, eles promovem resultado na hora que a gente faz. Porque ciência é movimento psicoenergético, né? Então, isso, como esse movimento emocional provoca, sempre a gente tem resultados imediatos. Alguns são mais duradouros, outros... Cada um dos exercícios, ferramentas, tem seus objetivos, mas eles sempre mostram, na hora que você experimenta, na hora que você coloca em prática, sempre tem, no mínimo, alguns efeitos que provocam. Eu queria que vocês experimentassem isso, porque isso é o método Yamadori aplicado na prática. E então, agora, vamos iniciar a discussão do nosso tema de hoje. Existem duas formas para raciocinar diante de enfermidades. A primeira é o pensamento de eliminar o sofrimento trazido por essas enfermidades e por esses distúrbios de saúde, ou seja, eliminar e controlar os fatores ligados a esses sofrimentos. E, como os sofrimentos são a descrição dos sintomas, o esforço, no fundo, recai sobre a eliminação dos sintomas. Ao eliminar os sintomas, o sofrimento desaparece, claro. E com isso, se considera que a saúde foi restabelecida. O mais frequente, que muitas vezes a gente observa, é que a gente percebe a volta do sofrimento de alguma forma. Muitas vezes manifestado de uma forma um pouco diferente, né, da inicial, mas representa um retorno. O método Yamadori parte de outra forma de pensar. O sofrimento, ou seja, os sintomas, são resultados de fatores determinantes e, pelo menos, favorecedores do surgimento da enfermidade, do distúrbio. Então vejamos quais são esses fatores determinantes e facilitadores dessas enfermidades e distúrbios mentais e, portanto, que, se atendidas às necessidades, podem ser determinantes para desenvolver saúde mental. O desenvolvimento da saúde mental significa funcionamento cerebral. Então, a pergunta é: o que pode afetar esse funcionamento perfeito do cérebro? Essa é a grande pergunta. Então, a gente começa vendo que como é que o cérebro funciona? Ele funciona irrigado por sangue. Né? A irrigação de sangue no cérebro faz com que ele tenha condições de um funcionamento perfeito. Ele é o primeiro determinante importante. E abaixo daqui da parte da cabeça, do cérebro, a gente tem ombros, né? Que é a região supraespinhal, né? Essa musculatura supraespinhal. Abaixo dela a gente tem artérias que fazem a irrigação de sangue para o cérebro. E quando a gente fica tenso, eu endureço exatamente essa musculatura. Então eu pressiono as artérias e faço com que reduza a irrigação de sangue para o cérebro. E isso é um fator, obviamente, determinante de um não tão perfeito funcionamento cerebral. É tenso, quando você recebe uma notícia muito forte, você está vivendo sob momentos de tensão, é comum que aumentam muito os pensamentos negativos, a gente não consegue raciocinar direito. Você tem vários sintomas, né? Vários sinais de que a coisa não está correndo bem do ponto de vista cerebral. E tudo isso está ocorrendo em função dessa redução dessa irrigação sanguínea.
contribuindo para essa redução, a gente tem um fator extremamente importante, que é a cultura que a gente tem no Ocidente, mas vale para o mundo todo, de supervalorização dos aspectos negativos. É como se fosse uma cultura, um culto ao negativo. E a gente tem isso valorizando tudo. Para exemplificar, no caso do Senhor Cristo, né, todos sabemos que há 3 anos ele fez trabalhos maravilhosos, resultados maravilhosos, provocou uma mudança mundial com tudo que ele falou e tudo que ele viveu nesses 3 anos. Mas o que se comemora muito fortemente é não ter mais a presença dele. A morte, o sofrimento dos 3 últimos dias. Então é muito forte isso. A gente percebe também na mídia, em que se valoriza fortemente os aspectos negativos. Quase não se noticia o que é bom. Então sempre o negativo é o mais importante. Muitas vezes se faz isso correntemente, né? Muito sequentemente. Então a gente tem essa supervalorização dos aspectos negativos. E quando tudo fica muito negativo, a gente fica mais tenso. Reduz a irrigação de sangue para o cérebro. Então essa valorização é um fator extremamente importante, porque ela contrapõe os positivos, ela impede que a gente tenha relaxamento dos ombros, né? E isso, somado ao medo natural que a gente tem de sofrer, faz com que a gente deixe de acreditar na vitória. Então, quando eu decido fazer alguma coisa, eu deixo de acreditar porque tá tudo, o cérebro não está funcionando direito e a valorização do negativo faz com que eu me sinta muito enfraquecido. Faz com que a gente deixe de acreditar e nos coloca na crença de que o insucesso é uma coisa muito provável, né? É uma possibilidade muito forte. E com isso, faz com que a gente reduza a autoestima, que a gente já não acredita mais nem na própria força. Essa redução faz nos sentir ainda mais forte esses efeitos dessa valorização negativa. Então veja que é uma coisa de ciclo viciante, né? E torna a gente mais fraco do que realmente é. A gente passa a achar que é mais fraco do que realmente é. Consequentemente, qualquer acontecimento que parece negativo faz com que a gente fique mais tenso. Ao viver nessas condições, surge um segundo fator determinante, que é o desenvolvimento de traumas, crenças, que vem junto com hábitos que levam para que a gente valorize e nos leva também a pensar e agir de forma negativa. Eles são determinantes de atitudes e comportamentos que reforçam essa visão negativa da vida e que vão levando a gente para reações típicas do início de desenvolvimento de não saúde mental, desenvolvimento de sinais de que as coisas não estão bem mentalmente. Então, esses 2 fatores determinantes iniciais, a gente ainda tem um terceiro. Eu acabei de falar do segundo fator, né? Que são hábitos de pensamentos e sentimentos que levam para isso. Mas tem um terceiro fator. Terceiro fator extremamente importante também, que é a composição psicoenergética do ser humano. E o que é isso? Para falar em termos mais conhecidos, a gente pode dizer que nós temos 2 instintos básicos quando a gente se volta para a realização de sonhos e de criação de uma nova realidade, de estabelecimento de algum feito que possa nos trazer felicidade. Quando a gente decide por um objetivo desses, uma realização na vida, a gente está pensando só no positivo e no feliz que a gente pode ficar com isso concretizado. Quando a gente decide por esse objetivo, a gente só pensa no positivo, no feliz, no como a gente pode
ficar com esses resultados possíveis. É tudo bom, positivo, feliz. Nesse exato momento, no exato momento dessa decisão, surgem pensamentos que vêm contrariar ou mostrar perigos, como se a gente tivesse, faz com que a gente fique discutindo com a gente mesmo, a gente fica tentando me convencer, né? É como se eu estivesse auto-sabotando. A impressão que dá é que a gente está se auto-sabotando. E o que a gente pode perceber é que isso tudo enfraquece a nossa capacidade de realização, porque coloca muito mais dúvidas, né? Será que pode mesmo ou não? Então veja, já tem os dois fatores condicionantes iniciais, que eu já falei para vocês, e que agora a gente tem um terceiro que traz, na hora em que eu vou buscar realizar alguma coisa, ou que tem perigos eminentes, eu titubeio, fica como se eu estivesse não acreditando mais em mim mesmo, né? Então coloca em dúvida que a gente tem essa capacidade de concretizar. São pensamentos negativos que a gente não consegue controlar. Por mais que a gente queira, não dá para controlar. A gente fica como que discutindo. Uma discussão terrível na cabeça. E isso o pensamento negativo só para quando a gente desiste de fazer o positivo. Isso nos mostra que a gente tem controle sobre o que eu quero fazer, sobre esse lado positivo, mas o instinto de preservação, ele é autônomo, independente. Ele funciona, você queira ou não. E quando a gente fica dominado por esses pensamentos negativos e contrários ao que a gente deseja, a gente tende, até por uma questão física, né, também, por causa do endurecimento de ombros, a gente tende à depressão, estados depressivos, tristeza profunda, porque a gente não acredita mais na realização, felicidade futura, chegando mesmo até dores no corpo e ficar mesmo prostrado. Tem sensação física também negativa, que tem razão também, quer dizer, esses fatores fazem esse endurecimento de ombros, e é aqui na base do cérebro que eu tenho controle hormonal, então mexe também com toda a questão do equilíbrio hormonal que garante o bem-estar e o funcionamento da saúde física, né? Então, esse terceiro fator, extremamente forte, somado com a queda de irrigação de sangue no cérebro, que a gente salientou no primeiro fator determinante, e junto com os hábitos que levam para pensamentos negativos, crenças e traumas, tudo isso é o caminho que leva para não saúde, ou seja, para distúrbios ou doença, enfermidade mental. Cuidando disso, eu posso fazer exatamente o contrário. Se eu consigo gerar hábitos que me levem para a visão positiva da vida, isso provoca relaxamento de ombros e eu desenvolvo com isso saúde, porque eu tenho hábitos típicos da saúde. Então, o que a gente precisa é desenvolver hábitos geradores de pensamentos e sentimentos positivos. E com isso a gente pode reduzir e controlar essas determinantes que a gente veio conversando, promovendo então com isso o desenvolvimento de saúde mental. E a gente falou que tem o programa de especialização em desenvolvimento de saúde mental do método Yamadori. E o que faz esse programa? O módulo inicial, ele é composto de 4 módulos. O módulo inicial enfrenta a questão dos hábitos básicos de pensar e agir e que mais influenciam no funcionamento cerebral, porque influenciam sobre a tensão nos ombros. E então favorece, nesse enfrentamento, são colocadas exercícios emocionais para serem realizados diariamente, para que a gente crie esses hábitos que vão levando para que a gente tenha um distensionamento
nessa região de ombros, nessa região supraespinhal. E o fortalecimento psicoenergético que se consegue com eles leva para o relaxamento. E a gente passa a viver uma vida mais leve, livre de tensões. Né? O fortalecimento psicoenergético faz isso. E, consequentemente, a gente passa a viver com maior irrigação de sangue no cérebro. Então é lógico que a visão mais positiva, alegre, feliz, aproveitando as coisas boas da vida, se exacerbam, porque aumenta toda essa condição, porque eu estou reduzindo a força dessas condicionantes que levam para a redução de irrigação de sangue no cérebro. Né? A visão positiva da vida e dos fatos, que é enfrentada também ainda nesse primeiro módulo, né, contribui fortemente para esse relaxamento. E por isso é uma parte fundamental, razão pela qual colocamos já no primeiro módulo, o módulo inicial. No módulo seguinte, que é o segundo módulo, que é o intermediário 1, nós temos o enfrentamento do segundo fator condicionante, porque ele leva para a criação de hábitos que fazem com que a gente tenha redução e até mesmo eliminação daqueles que fortalecem a visão negativa da vida. Então são hábitos que levam para que a gente consiga, sem prejuízo de enxergar que existem perigos, mas a gente desenvolve a habilidade de observar também os aspectos positivos e valorizá-los no que eles realmente precisam ser valorizados. A identificação, então a gente vive também sob essa influência das coisas positivas que vão acontecendo. Né? E dentro disso, o que se faz é, nesse módulo, retirar os hábitos que fazem com que essa energização, essa tendência de pensamento seja negativo. Como, por exemplo, a questão de apego, retiradas de apego, retiradas de mágoa, não simplesmente esquecê-las, mas retirar realmente, eliminar mágoas, né? E também atividades como meditação, contemplação, etc. Então é um módulo voltado para cuidar de eliminar as possibilidades de comportamentos e sentimentos negativos. No terceiro módulo, que é o módulo intermediário 2, a gente tem o enfrentamento do terceiro fator condicionante, porque leva para a criação de hábitos que permitem a manutenção da força, da prevalência da visão positiva, da prevalência da realização. Então, o aumento da força de realização propriamente dita, né? Sem naturalmente reduzir ou deixar de perceber as contribuições que trazem os aspectos que vêm do nosso ponto de vista como se fossem pensamentos negativos. De verdade, estão salientando possibilidades negativas. Então a gente passa a enxergá-las como possibilidades e pode tratar delas para que o sucesso realmente possa acontecer. Então, o Instituto de Preservação continua favorável, só que contribuindo para que a gente possa manter hábito de saúde forte, saúde física e mental forte e voltado para a realização, construindo realidades e coisas boas para a vida, né? Felicidade, e com exemplo de atividades e de exercícios que se tem, são exercícios ligados à flexibilidade mental, porque quando acontece alguma coisa eu não vou ficar pensando só naquilo, eu tenho flexibilidade de também pensar e verificar outras possibilidades, né? Também a força de independência, porque para vencer desafios eu tenho que ser independente, eu tenho que ser, como a gente sempre vem sendo valorizado, atuar com autonomia, né? E também uso de intencionalidade, desenvolvimento de autoestima e etc.
Esse então é o terceiro módulo, né, que enfrenta exatamente o terceiro fator condicionante. E depois desse temos um quarto módulo. Esse quarto módulo possui um cunho profissional, que não quer dizer que pessoas interessadas em saúde também não possam aprender. Mas é um módulo onde a gente tem vocês vão ver pelo detalhamento, a gente tem uma apresentação de caminho terapêutico, de caminho para nem exatamente terapêutico, mas o caminho para desenvolver saúde, né? Isso quer dizer o seguinte: como eliminar ou orientar a eliminação de traumas e corrigir crenças limitantes. Como se faz isso? Na posição de orientador, você pode fazer para você também. Como proceder esse atendimento a clientes conforme o método Yamadori? Como avaliar os resultados a cada sessão? Estar avaliando o caminho de desenvolvimento de saúde do cliente. E também estudo de casos reais que foram tratados durante o processo de pesquisa, nesses mais de 40 anos em que eu levei nessa pesquisa que levou ao método Yamadori. E que sempre teve resultados positivos, porque é uma base de ciência, não depende de acreditar ou não. Né? São exercícios que levam para resultados. A base é científica. Né? Então, após esses 4 módulos, para os profissionais que desejarem, eles poderão ser certificados formalmente e vão receber também, nesse processo de certificação, a supervisão de casos que eles estejam tratando de clientes que eles estão promovendo o desenvolvimento de saúde mental. Né? Então, esse é o programa de especialização de desenvolvimento de saúde mental, que é a saúde mental como um todo, né? E que é direcionado para psicólogos, terapeutas e também para pessoas que querem desenvolver mais saúde mental, queiram desenvolver e reforçar a sua própria saúde. E a gente vai ter agora no próximo dia 23, que é terça-feira da próxima semana, 23 de agosto de 2020, às 8 horas da manhã, a gente vai dar início a uma nova turma do módulo inicial. E vocês, naturalmente, estão convidados a participar. Mais informações e a forma de inscrição e tudo mais estão no site do Método Yamadori, cuja página eu coloquei nos comentários abaixo desse vídeo. Então, nos comentários abaixo, você tem a página do site. E eu quero pedir para vocês também para que façam seus comentários, gostou do assunto e tal, curtam, compartilhem para seus amigos que podem ser beneficiados, que podem estar interessados nesse tipo de assunto, né? Nesses assuntos de desenvolvimento de saúde mental. E dúvidas também coloquem aqui no chat, abaixo do vídeo, que iremos responder a todas elas ao longo do... A gente vai dar acompanhamento nisso e fazer as respostas para todos vocês. Okay? Muito obrigado e eu vejo vocês então terça-feira, dia 23 de agosto de 2020, 8 horas da manhã, no programa de Desenvolvimento de Saúde Mental, módulo inicial. Até lá!